Eu queria ler um trecho da palavra que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, uma história, o início da história do profeta Elias, o início da sua vida e do seu ministério na Bíblia. 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos, para que o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor teu Deus, ela respondeu: Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher, a sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. É interessante como Deus realmente ele age na vida da gente e como Deus ele vai cuidando de cada detalhe que acontece nas nossas vidas. Eu acho essa história de Elias aqui fantástica sob vários aspectos, porque é uma história que nos mostra que Deus ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Mas a primeira delas é que Elias ele começa o seu ministério, e Elias era um desconhecido, ele vem de Tisbe de Gileade, por isso que ele era chamado de Tesbita, era uma cidadezinha em Gileade, praticamente desconhecida, ninguém conhecia Elias, Elias era um completo desconhecido, e Elias ele começa seu ministério logo trazendo uma palavra para Acabe, que era um rei muito perverso, que não fazia a vontade de Deus, pelo contrário, a Bíblia nos diz que ele não houve rei como ele, que pecasse como ele, e a Bíblia nos diz que Elias ele é enviado por Deus, ele traz logo uma palavra dura para Acabe, e ele diz logo, vai chegando o ministério público dele, logo dizendo, olha, não vai cair orvalho nem chuva nos anos seguintes, enquanto não vier a minha palavra, enquanto eu não falar que vai cair chuva, não vai cair. E vem uma seca tremenda sobre a terra, e Elias ele começa esse ministério assim, um ministério forte, um ministério realmente com muito vigor, com poder. É um ministério poderoso que ele começa,
Mas eu vejo esse texto de Elias e uma das coisas que mais me impressiona é que Deus realmente age de formas que nós não entendemos muitas vezes nada. Porque Elias mal começa o seu ministério e está ali, vem com essa palavra forte, e vem uma palavra de Deus para ele e diz: Elias, saia daqui, ou seja, saia de junto do palácio. Você está pregando aí junto do rei, você está pregando, tendo um ministério aí, mas saia daqui, vá para o leste, se esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. E então é muito interessante essa palavra. Mas por que essa palavra? Primeiro, porque Deus queria proteger Elias. Porque diante da ordem que ele deu, dizendo que não tinha mais chuva, quanto mais o tempo passasse, mais a situação de Elias iria ficar complicada diante do rei. E não é fácil toda essa situação que Elias ele está passando, e ele passa por toda essa situação, e não é fácil. E, e a Bíblia nos diz que Elias, então, vai para esse lugar, fica escondido, mas a maior prova que realmente Elias ele poderia ser prejudicado, por isso que Deus lhe deu a ordem para que ele se escondesse, está no capítulo Reis de 18 de Reis, de 1 Reis, quando Elias ele é enviado por Deus para acabar com essa seca, que já durava 3 anos, e ele vai, e Elias então é enviado por Deus e fala com Obadias, e Obadias diz: olha, Elias, eu fiz tudo o que devia fazer para Deus, eu escondi os profetas de Deus, mas uma coisa é certa, é de que o rei ele mandou muitos homens procurarem por você, eles procuraram por você o tempo inteiro, ninguém te achou, e se o rei me encontrar assim, ele vai me matar. A grande verdade é que no capítulo 18 de 1 Reis é que a gente encontra essa palavra de Obadias, dizendo claramente de que o rei estava perseguindo Elias. E que o rei perseguia Elias e perseguiu Elias por todo Israel, procurou Elias em todo Israel, procurou Elias em toda aquela situação. Mas Deus então manda Elias se esconder. E ele se esconde. E ele vai ficar ali em Querite. Querite é uma palavra que significa cortar, colocar no tamanho certo. Esse é o significado da palavra Querite. E o segundo propósito de Deus mandar Elias se esconder em Querite foi não apenas para protegê-lo de Acabe, mas também porque Deus queria continuar trabalhando na vida e no ministério de Elias. E Deus o manda para um lugar onde não tem ninguém. E são essas coisas assim, muitas vezes estranhas nas ordens de Deus. Elias está iniciando seu ministério, está começando seu ministério, começa com graça, com poder, mas Deus lhe diz: vá para um lugar onde há um riacho, e eu mandei os corvos lhe trazerem pão para que você possa ser alimentado e que você vai ser sustentado durante esse tempo e vai ser alimentado pelos corvos. E a Bíblia nos diz, então, que Elias ele é sustentado pelos corvos, e a Bíblia nos diz que Elias, então, aqueles corvos o sustentam de manhã e à tarde, trazem comida para ele, e ele vai para esse riacho, e eles trazem de manhã e de tarde pão e carne para Elias. Pão e carne. Esse é um texto realmente fantástico, porque Deus fala para Elias ir para um lugar deserto, um lugar onde ele estaria sozinho e sendo sustentado por corvos. E ele vai, e ele fez o que Deus lhe diz, ele obedece a Deus e vai para esse lugar, não importa o que ia acontecer. Muitas vezes na vida da gente, Deus nos dá um período de obscuridade.
Deus nos dá um período de que a gente vai ficar escondido, onde nós vamos ser escondidos por Deus. Deus nos esconde em alguns períodos da vida. Deus nos esconde em alguns períodos em que a gente se pergunta, até se questiona, mas Deus, por quê? Por que esse período de obscuridade? Por que esse período de ficar escondido? Mas faz parte sempre do projeto de Deus de tratar na nossa vida, de tratar com o nosso caráter, de tratar na nossa situação, de aprofundar a nossa intimidade com Ele, porque Elias, ele tem agora cada vez mais um período de silêncio, de solitude, um período de oração, onde ele ora mais, onde ele escuta mais, onde ele ouve mais, onde ele aprende mais. E Elias vê, todas as vezes eu fico a imaginar, todas as vezes que os corvos chegam lá com pão e com carne, é uma lembrança clara e tremenda de que Deus está cuidando de Elias. Você já imaginou isso? Se fosse você no lugar de Elias, todos os dias chegam os corvos com pão e com carne, de manhã e à tarde. E chegam ali como que num relógio certinho, né? Chegam com pão, chegam com a carne, a providência divina, a providência de Deus. Então, Elias, ele aprende nesse período a confiar completamente em Deus. Ele não duvida em nenhum momento. A Bíblia não diz que ele reclama em algum momento. Ele apenas espera, ele aguarda pelo tempo de Deus chamá-lo novamente a voltar à ativa. Mas esse período de silêncio, de solitude, esse período de oração, esse período de preparação para um ministério mais profundo, começa com uma vida mais profunda em Elias. E Deus, então, ele tem esse treinamento na vida de Deus em Querite, na vida de Elias em Querite, em que Deus o prepara para embates maiores que, na verdade, iriam acontecer, né, com os profetas de Baal, para situações mais adversas, para situações mais difíceis. A grande verdade é que Elias está ali, sendo sustentado pelos corvos e sustentado por Deus. Mas a Bíblia nos diz, no verso 7, que algum tempo depois o riacho seca-se por falta de chuva. O riacho secou. E eu fiquei pensando muito nessa frase, né? O riacho secou-se por falta de chuva. Muitas vezes o riacho se seca na vida da gente. Mas eu vejo aqui que o riacho secou-se por falta de chuva, fruto de uma oração de Elias. Quem foi que orou para que não viesse chuva? Elias. Elias que diz que não haveria mais chuva, e o riacho se seca por causa de uma oração de Elias. E eu fico pensando quantas vezes algumas coisas acontecem na vida da gente, e esses períodos de obscuridade, esses períodos em que Deus ele seca o riacho, esses períodos em que Deus nos leva para desertos, para vales, são períodos, muitas vezes, fruto das nossas próprias orações. Eu fiquei me lembrando essa semana de alguns corinhos que nós cantamos, né? Por exemplo, eu quero ser, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz de novo, eu quero ser um vaso novo. Quantas vezes a gente orou para Deus para nos quebrar, mas quando chega a hora que Deus nos quebra, aí a gente chora. A gente não se conforma, a gente reclama, a gente diz, mas Deus, por que está sendo assim tão duro? Por que essa provação que eu estou passando é tão dura? Por que essa situação que eu estou passando é tão complexa, tão difícil de ser vencida? Às vezes nós mesmos oramos. E a verdade, gente, é que não há nenhuma forma maior de Deus nos quebrantar do que Deus nos levar ao nível de profundidade, maturidade espiritual que Ele quer nos levar, a não ser pelas situações de obscuridade, essas situações de grande provação, de desertos e de vales na vida. Não importa o tempo. Para Elias aqui não importou o tempo podia ser indeterminado.
mas a verdade é que o riacho seca-se. E aí vem uma outra palavra de Deus. Uma outra palavra de Deus vem para ele. Então veio a palavra do Senhor para Elias no verso 8. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. É interessante que em ambos os casos, Deus diz assim, ó, vá para Querite e fique por lá. E ele ficou por lá, é o que diz o verso 5. Vá lá, vá para Querite e fique por lá. Depois vem a palavra, vá para Sarepta e fique por lá. Ou seja, eu acho muito importante aqui essas palavras, eu gosto muito dessas entrelinhas da Bíblia, porque elas mostram e revelam as formas de Deus atuar. Muitas vezes nós vamos para determinados lugares, e às vezes o riacho seca também quando a gente muda. O riacho seca quando a gente vai para outro lugar, um lugar principalmente desconhecido. Então, nós que somos imigrantes, acontece muito isso. Os riachos secam porque nós mudamos de lugar, mudam-se os costumes, mudam-se as coisas, mudam-se as amizades, mudam-se as pessoas, às vezes até pessoas ficam extremamente solitárias, mas a grande verdade é que Deus diz, olha, fique por lá. Até vinha uma palavra diferente, até Deus abrir outra porta. E Deus fecha essa porta em Querite e abre outra porta em Sarepta, mas uma porta também completamente estranha. Porque essa Deus diz, a primeira Deus diz, você vai para um lugar para ficar sozinho. Agora Deus diz, eu vou te ordenar uma viúva que vai lhe fornecer comida. Ou seja, Deus primeiro usa os corvos, agora Deus usa uma viúva. E quando ele chega à porta da cidade de Sidom, essa viúva está colhendo gravetos, viu? Elias pede água para ela diz, tudo bem, eu vou buscar água, mas ele diz, Elias também diz, me traga um pedaço de pão. E ela diz, olha, não tenho um pedaço de pão nenhum, só tenho um punhado de farinha num jarro, um pouco de azeite numa botija, vou colher os 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, e a gente vai comer e depois vai morrer. Ou seja, Elias, então, Deus manda ele para uma situação de uma viúva sustentá-lo, uma viúva que não tinha nada praticamente. Uma viúva que estava à beira da morte, ela e do filho. E assim eu vejo, é impressionante essas ordens de Deus, porque elas parecem muito estranhas, mas todas as ordens de Deus têm um propósito. E aqui foi para aprofundar mais ainda. Elias já tinha aprendido que com os corvos o sustentando não havia nada a temer. Se Deus tinha mandado para ele ser sustentado pela viúva, assim seria. E Elias diz, não tenha medo, verso 13, vá para casa, faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, depois faça para algo para você e para o seu filho. E aí ele fala, porque assim diz o Senhor, o rei de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, Elias, ele age por fé, porque ele tinha aprendido a viver pela fé. Ele aprendeu a ser sustentado pelos corvos. E aqui ele diz, não tenha medo. Então, Elias, ele aprende a viver na obscuridade, ele aprende a depender de Deus, ele aprende a viver pela fé, e agora ele ensina a viúva a viver pela fé. E a viúva, então, vai lá e faz realmente a comida que tinha para fazer, e a Bíblia nos diz que a comida durou todos os dias que Elias e sua mulher viveram, até Elias sair de lá e ter comida suficiente para a mulher novamente. Porque a farinha não se acabou, o azeite não se secou, conforme a palavra de Deus. Ou seja, Deus, ele nos sustenta nessas situações da vida, nos sustenta em todas estas situações, e Deus, ele é fiel em todas elas. Deus não falha com a gente. E essa é uma palavra poderosíssima, Deus não falha. Ainda que ele use os meios mais estranhos, como foram os corvos e como foi essa viúva. Deus vai fazer de tudo para nos mostrar uma coisa. Todo poder pertence a ele, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele que tem o controle. Em terceiro lugar, não importa os momentos obscuros que nós passemos na vida, no ministério. Não importa os momentos que a gente fique aparentemente escondido.
aparentemente a gente possa se sentir sem uso, vamos assim dizer, nas mãos de Deus, mas Deus está nos usando em todas as situações. O que eu acho interessante é que Deus faz com que Elias fique naquele momento em Sidom, trabalhando com essa mulher e com o filho. Depois acontece a situação do filho morrer e de Deus usar Elias para ressuscitar o filho dessa viúva. E aí a viúva diz: eu agora reconheço verdadeiramente que tu és homem de Deus. Então, gente, Deus usa Elias para aquela viúva. Esses anos, 3 anos, o ministério de Elias foi ficar um tempo sozinho e depois um tempo só ele com essa viúva e com esse menino. Há períodos na vida da gente que a gente não entende, em que nós passamos sufoco, passamos provações, passamos por desertos e vales, mas são períodos necessários para a preparação de Deus para outras coisas que vêm à frente. Ou seja, em tudo nós devemos nos conformar diante dele de que Deus tem o melhor para nós em todas as situações. São situações fáceis? Não, não são situações fáceis. Acima de tudo, são situações para quebrar nosso orgulho, para nos tornar pessoas mais humildes, são situações para nos tornar pessoas em que a gente vai se quebrantar diante de Deus. Acima de tudo, é um período, todo período de obscuridade, todo período de a gente viver na brecha de Deus, é o período de crescer diante dele. É o período da intimidade com o Senhor, o período de andar com Deus, de viver com ele. Então, mesmo nos períodos que aparentemente a gente se sinta inútil, parece que a gente não está sendo muito profícuo, parece que não estamos sendo muito frutíferos, na verdade é o contrário. É um dos períodos mais profundos, de maior profundidade de Deus na vida da gente. Não esqueça disso. Os períodos que aos olhos dos homens, aos nossos próprios olhos, parece que Deus não tem nada para nós, ou está nos usando muito pouquinho, ou para pouca gente, na verdade, são períodos muito profundos de Deus na vida da gente. Deus tem esses períodos, não importa o tempo. A Bíblia, então, nos diz, depois vem a palavra do Senhor para Elias, em 1 Reis 18. Elias, agora sim, vá lá com Acabe e vá dizer para ele que vai voltar a chover. E já tinha se passado 3 anos. E Tiago nos diz que foram 3 anos e meio. Tiago capítulo 5. Foram 3 anos e meio sem chover. Então, Deus usa Elias para essas situações. Então, a palavra de Deus para nós hoje é: nós precisamos aprender a viver em todos os períodos da nossa vida, sejam períodos de completa obscuridade, seja períodos de completa frutificação ou de frutos nas nossas vidas. Mas se lembre, poucos ou muitos, são sempre períodos estabelecidos por Deus para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude em todos os períodos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.